Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, orientado pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Matéria de hoje, continuação do povo de Israel. É a escolha de Israel. Então, pergunta-se por que Jesus decidiu nascer em Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. Então, no reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Então, na verdade, foram 12 tribos constituintes do reino de Israel, naquela época. Enquanto que os enviados do Senhor, os profetas, são 4 grandes profetas, os mais importantes, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E 12 outros profetas menos importantes, não menos importantes, mas menores em importância. Entre eles, Malaquias, Oséias, Zacarias, Joel, entre outros. Então, todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. Então, todos os profetas anunciavam em suas pregações a esperada do Messias, o Salvador, que viria para libertar o povo de Israel do domínio romano e dos estrangeiros. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei do templo de Jerusalém confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Então veja que os doutores da lei daquela época também esperavam a palavra de ordem dos céus a respeito do Salvador que viria ao mundo para libertar do domínio estrangeiro o povo de Israel, bem como fazer com que eles se tornassem os mais importantes do mundo. Recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Então, por que se pergunta, a rigor, Jesus preferiu nascer em Israel? Por quê? A própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, Israel, o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Lembre-se que nas aulas anteriores estudamos que o povo de Israel, eles estacionaram na vaidade, no orgulho e da soberba a respeito de seus avanços
principalmente nas conquistas espirituais. No entanto, embora avançados no monoteísmo, da adoração do Deus único, ainda assim não conseguiam eliminar os sintomas do orgulho, da vaidade, da soberba. Porém, diz aqui que o Cristo optou por Israel, primeiro porque eles estavam bastante adiantados em termos religiosos, predominando-se o Deus único. Segundo, que, embora os mais adiantados em termos religiosos naquela época, também eles constituíam os mais orgulhosos da terra. Então, muito se pedirá de que muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhe exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Então, o Cristo optou por nascer lá em Israel, não é? Devido, primeiro, porque a região estava assim mais propensa às questões religiosas e muito adiantadas em termos de conhecimento filosófico e religioso do Deus único. Enquanto isso, também eram os mais orgulhosos, embora tivessem avançado bastante em termos espirituais, mantinham em suas almas os sintomas do orgulho, da vaidade e da soberba. Então, em 1250 anos antes do nascimento do Cristo, em Belém, na Galileia, o Moisés liderou os hebreus na saída do Egito e ficaram aproximadamente 40 anos circulando pelo deserto à procura da terra prometida. Né? Depois de Moisés, prosseguiu na liderança do povo hebreu Josué. A incompreensão do judaísmo. Então veja que os membros do Sinédrio, os doutores da lei daquela época, bem como os judeus de maneira geral, aguardavam o Cristo, o nascimento do Messias, que ele viesse no seu carro vitorioso para a libertação do povo do domínio estrangeiro. Então, daí, esse subtítulo aqui, incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Seguindo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Então veja que quando o Jesus nasceu, o Cristo planetário, não é? Corporificou-se no corpo de Jesus de Nazaré.
Então, por que essa denominação? Se Jesus nasceu em Belém, por que Jesus de Nazaré? Porque José e Maria moravam em Nazaré, eram carpinteiros. E dali, de Nazaré, estava indo para Belém, cumprindo uma obrigatoriedade para com o governo. Naquela oportunidade, estava sendo feito um censo e todo o povo era obrigado a participar daquela situação que o governo estava estabelecendo para o povo. Jesus, o Messias, era esperado como um verdadeiro vitorioso para dominar plenamente as pessoas que estavam governando naquela época Israel, pessoas estrangeiras, notadamente o governo romano. No entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Então veja que, embora o sublime Messias estivesse entre o povo de Israel, os seus principais membros não o aceitaram, não conseguiram entender que o esperado Messias viesse de forma tão humilde, principalmente nascendo no meio de uma noite, e de uma forma totalmente humilde e desconhecida. Ainda mais sendo filho de carpinteiro e que protegia as prostitutas, os desguarnecidos de toda boa sorte, os pobres e os humilhados. Visitava as casas suspeitas e convidava as pessoas de classes bastante humildes para a composição do seu apostolado. Então, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem amados. Veja como o Cristo se corporificou na humanidade na figura do Jesus de Nazaré, bastante humilde, porém com grandioso amor, compreensão e bondade. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então veja que os membros do Sinédrio, os que faziam a composição das autoridades da época, não aceitaram os ensinamentos do Senhor Jesus, nem compartilharam com a pregação doutrinária do sublime amor, fraternidade, compreensão e bondade. E, finalmente, dentro de todo o critério já bastante conhecido, conduziram o sublime Mestre Jesus ao martírio da cruz.
no porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Em vão esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam ao termo. Então veja que os judeus, de fato, não aceitaram de forma alguma o Mestre Jesus. Portanto, os seus ensinamentos não conseguiram fazer o prodígio esperado na alma e no coração dos hebreus. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre o destino da raça, depois da ignominiosa tarde do Carvalho. Então, pela não aceitação do sublime Mestre Jesus, o povo judeu vem passando por situações das mais difíceis, como diz aqui, depois da ignominiosa tarde do Carvalho. As sombras simbólicas que caíram sobre os templos de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Como não aceitaram o ensinamento do seu Jesus, que na verdade veio complementar e fazer ser melhor compreendido as lições dos profetas anteriores, e bem como o ensinamento ainda da época de Moisés. Né? Mas o povo não quis aceitar nem compreender a maneira mais atualizada do ensinamento do Senhor Jesus. Por isso mesmo, os doutores e as autoridades locais não conseguiram entender o Evangelho do Senhor Jesus. Porém, o povo humilde, o seu apostolado constituído de pescadores, coletores de impostos e pessoas humildes, conseguiram apreender plenamente as verdades de Deus ensinadas pelo Senhor Jesus. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. Então veja que, embora o povo judeu seguisse a cultura do Todo-Poderoso, único, monoteísta, Deus, porém, não conseguiram e nem aceitaram os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso, continuaram nos seus rituais, isolados no mundo inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Quem nos relata esse fato é o Espírito Emmanuel. Veja que no mundo espiritual constam os registros de toda a evolução de todo o povo da Terra. E cada circunstância, cada momento, cada acontecimento encontra-se registrado no mundo espiritual, fidedignamente de acordo com os acontecimentos. Então, o Espírito Emmanuel, apreciando corretamente os registros da evolução do povo de Israel, conseguiu constatar essa afirmação. A raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, naquela época, esse livro foi escrito em 1938,
Nossa, faz muito tempo. Enquanto que a constituição da pátria propriamente dita de Israel ocorreu em 1948. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Que coisa impressionante, não é? Ainda com toda a praticidade do Evangelho do Senhor Jesus, com o ensinamento propalado em todas as regiões da terra, o povo ainda continua esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade, quando na verdade o Messias já está plenamente entre os povos da terra. Jesus acompanha a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Veja que, embora não aceitação do ensinamento do Senhor Jesus e do próprio Jesus como sublime mestre, o Messias, ainda assim Jesus acompanha toda a trajetória dolorosa do povo judeu através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos emanam do céu para o coração dos seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Então veja que o Senhor Jesus mantém a esperança de que o povo judeu compreenda integralmente a sublime missão do verdadeiro cristianismo, não é? Que na verdade prega a doutrina do Senhor Jesus na sua íntegra, com toda a fidelidade. Então, com esse povo judeu aceitando o verdadeiro cristianismo, aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Como será que o Mestre Jesus vai fazer para que o povo judeu aceite toda essa circunstância, como aqui está escrito, e de fato lidere os povos da terra para a caminhada salvadora? Como será que isso vai acontecer? Esse livro foi escrito em 1938. Veja que foi um tempo considerável até hoje. Estamos praticamente no ano de 2020 e ainda o povo judeu não se presta a cumprir essa esperança que o Mestre Jesus manifestou naquela época. Então veja que já passado um bom tempo, porém, na absoluta certeza das boas palavras verdadeiras do Espírito Emmanuel, a respeito da esperança do Senhor Jesus, de que realmente o povo judeu possa aceitar o verdadeiro cristianismo e colaborar com Deus na condução de todos os povos da terra para um mundo melhor. Quero agradecer imensamente sua atenção. A partir da próxima aula, nós vamos estudar a China milenária. Neste momento, vamos passar para a oração. Peço a você que acalme a sua mente,
concentre-se e vamos acompanhar a oração. Senhor, neste momento, elevamos a nossa mente para o Senhor Jesus. Rogamos que nos assista na nossa caminhada em busca da melhor compreensão das verdades de Deus do Evangelho do Senhor Jesus. Estamos neste momento concentrados, esperando que toda a força da sabedoria e amor de Deus nos instrua nas nossas decisões, no trabalho divino dos dias que correm, para que possamos alcançar a vitória esperada em todos os sentidos, para que o nosso viver seja sempre repleto de harmonia e paz. Em todos os recantos da terra, possamos também propagar as verdades de Deus, colaborando com Deus na obtenção da paz e harmonia entre todas as pessoas. Agradecemos profundamente a Deus por toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, que é um livro excepcionalmente proveitoso, que você pode acrescentar no seu acervo da biblioteca, bem como os pedidos de orações para a solução de muitos problemas da vida, orientação pessoal que você necessitar, pode agendar e consultar através desse site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.